Olá! Hoje a gente mergulha em dois assuntos que, olha, parecem distantes, mas se conectam de um jeito bem interessante. De um lado, a CPI das Bets, sabe? Com todo aquele burburinho sobre a participação da Virgínia Fonseca. Uhum. E do outro, uma ideia mais profunda, digamos assim, sobre como a imagem, a representação, meio que domina a nossa vida hoje. A tal da sociedade do espetáculo. Exato. Nossa missão aqui é tentar entender como esses mundos das apostas online, dos influenciadores e essa teoria, como eles se cruzam, né? E o que isso revela sobre o momento que a gente está vivendo. Bora lá. Vamos sim. É um ponto-chave, né? Porque a gente tem essa tensão. Por um lado, a necessidade, urgente de regular o mercado bilionário, que causa muito problema. E por outra, essa tendência de transformar tudo em show, em entretenimento. Até investigações sérias, como uma CPI. Sim, vira quase novela. É. As fontes que a gente tem aqui convidam a gente a olhar um pouco além, né? Para a substância por trás dessas imagens que a gente consome todo dia. Bom, começando pela CPI, então. Uma das fontes que a gente analisou foca muito na presença da Virgínia Fonseca lá no Senado. E não é para menos, né? Não mesmo. 53 milhões de seguidores é uma potência, não é só uma pessoa. É uma força econômica, né? Exato. E a forma como descreveram a participação dela, tipo, tranquila, quase debochada. Parece que isso deixou ainda mais claro, sabe? A falta de regras, Sim, um vácuo, né? um vácuo. Tanto para as bets quanto para a publicidade que os influenciadores fazem. Ficou escancarado ali. E os números por trás disso são pesados. A fonte traz dados bem alarmantes. Mais de 15% dos brasileiros já apostaram online. 15%. E se você pega os mais jovens, de 16 a 24 anos, esse número pula para mais de 30%. É muita gente. Nossa. E a estimativa de grana falam em 240 bilhões de reais indo para aposta só em 2024. E desses, 103 bilhões deixam de ir para o varejo, para o comércio normal. Caramba. E o impacto social disso? Aí que pega. Quase 2 milhões de novos endividados, principalmente nas classes C e D. E tem relatos, né, muito preocupantes de gente usando até benefício social, tipo Bolsa Família, para apostar. É bem sério. E tem aquela história da cláusula da desgraça que a fonte menciona. Nossa, aquilo é É perverso, né? muito. O influenciador ganha mais quanto mais o seguidor perde. Que lógica é essa? Exatamente. E o risco que a fonte aponta é justamente esse. A própria CPI acabar virando parte do show, se render à espetacularização, Uhum. desviar o foco, né? Desviar o foco do que importa. Criar regras. Coisa que outros países, tipo o Reino Unido e Espanha, já fazem de um jeito mais sério, né? Limitando horário, quem pode anunciar. Sim, tem mais controle. E para a gente entender por que existe esse risco da CPI vira show, a outra fonte ajuda muito. Ela traz essa ideia da sociedade do espetáculo. Certo. Pensa assim, sabe quando a imagem de algo se torna mais importante que a coisa em si? Uhum. Tipo, a foto da festa é melhor que a festa. Entendi. A representação vale mais. Isso, a fonte diz que o espetáculo não é só um monte de imagem solta, mas é a própria relação entre as pessoas que passa a ser mediada por essas imagens. O que a gente viveu de verdade, o direto, fica meio distante, vira uma representação. E aí a conexão com a CPI fica clara, né? Totalmente. Quer dizer, a imagem da celebridade lá no Senado, toda aquela atenção da mídia, isso pode acabar, tipo assim, ofuscando a discussão real sobre os problemas. O vício, a dívida, a falta de regra. Precisamente. O risco é esse. O espetáculo, como a fonte descreve, é tipo um discurso sem parar que a ordem atual faz sobre ela mesma. É um monólogo se elogiando, sabe? Um monólogo. E a superficialidade das imagens acaba escondendo as relações de verdade, os problemas reais. A qualidade se perde, o que importa é a quantidade, o aparecer. E o consumidor vira consumidor de ilusão. Exato. E a aposta online, promovida com aquela imagem de dinheiro fácil, de sucesso rápido, vendida pelos influenciadores, nossa, se encaixa perfeitamente nisso. A própria ideia de consumir mais, ter mais acesso, vira uma riqueza ilusória, como diz a fonte. Não significa bem-estar de verdade. Então, juntando tudo, a CPI das bets corre esse risco de ser só mais um ato nesse grande palco midiático, né? O drama da influência, do vício, vira produto de consumo. E a busca por solução, por regra,
Fica em segundo plano. Fica em segundo plano. A força da imagem da influenciadora, a dinâmica da própria CPI, tudo isso parece refletir essa sociedade onde a aparência conta mais que a realidade. E o fascinante é ver como as fontes se complementam, né? Uma descreve o problema concreto, a CPI, as bets, o impacto social, e mostra como é difícil lidar com isso seriamente. Certo. E a outra, bom, a outra oferece a lente teórica, a sociedade do espetáculo, para a gente entender por que é tão difícil. Ela sugere que a estrutura da nossa sociedade já tende a transformar tudo em imagem, em show, e isso dificulta a gente agir sobre o problema real, A concreto. experiência vivida some. A experiência individual, o sofrimento de quem está endividado, por exemplo, parece que isso se perde, fica sem voz nesse palco dominado pelas representações, pelas imagens, não tem como comunicar isso direito. Isso deixa a gente pensando, né? Se a nossa sociedade transforma tudo em espetáculo, problemas sérios, debates importantes, até crises. Como é que a gente consegue de fato enfrentar questões complexas como essa regulação das apostas? Ou a responsabilidade de quem promove isso? É a grande questão. Como garantir que a busca por soluções não seja só mais uma cena passageira nesse palco todo, onde, como a fonte diz, o vivido individualmente não se comunica? Fica aí algo para a gente continuar pensando.